Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa número 121 desse nosso estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Se você está acompanhando a nossa história do espírito batedor e tentando buscar uma explicação, um fundamento para esse chamado fenômeno, nós vamos hoje, nessa parte final da narrativa, ainda lá na Revista Espírita de 1858, continuar a leitura do diálogo que Allan Kardec mantém com esse espírito, ao qual ele chama de batedor, e que teria produzido esses fenômenos lá na residência onde estava aquela jovem. Então, quando Kardec vai e faz a pergunta, por que se manifestasse por golpes sem que tivesse sido chamado? Neste caso, ele tenta entender qual o motivo que levou este espírito àquela residência. E nós vamos entender aqui que batedor, nesse sentido, está ligado à forma com que o espírito se manifesta. Não necessariamente uma condição à sua moralidade, mas tem algum relacionamento. Vamos ver. O espírito responde: é preciso fazer ruído para aqueles cujo coração não crê. Se não tendes o bastante, dar-vos-ei ainda mais. Kardec pergunta: é da tua própria vontade que vens bater, ou outro espírito te forçou a fazê-lo? E ele responde: foi pela minha vontade que vim. Há um que chamais verdade que pode forçar-me a isso também, mas há muito tempo eu queria vir. Neste caso em especial, esse espírito veio até a reunião onde Kardec estava, na Sociedade Parisiense. Lá ele produziu alguns fenômenos, ou tentou-se produzir alguns fenômenos, mas ele deixa bem claro, e aqui parece ser um espírito um pouco esclarecido, de que ele veio por sua livre e espontânea vontade, mas a referência que ele faz a um que chamais verdade, que poderia forçá-lo a vir. Nós vamos entender, ao estudar a doutrina espírita, que a codificação foi trazida pelo chamado Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, e que seriam espíritos missionários do Cristo, que vieram auxiliar Allan Kardec, trazer as informações, certamente liderados por Jesus, sem nenhuma dúvida. E aí ele vem dizer que estes espíritos, ou esta classe de espíritos, seria possível obrigá-lo a vir a essa reunião, mas ele veio por livre e espontânea vontade. E ele diz que ele gostaria de vir, gostaria de ter conversado com Allan Kardec. Ele conta alguma coisa sobre a condição dele atual, que ele está no plano espiritual ainda numa condição difícil, mas que prefere estar lá do que estar encarnado. Ele diz que a Terra é um purgatório e que durante todo o tempo que aqui ele viveu, ele sempre desejou a morte. Não nos esqueçamos de que ele era um soldado de Napoleão, e ele reconhece nessa sua condição que precisará reencarnar, precisará retornar ao corpo físico para continuar a sua evolução. Muito bem. Kardec faz uma pergunta se nessa condição em que ele se encontra, ele consegue ver outros espíritos. Vejam que nesse propósito, Allan Kardec vai buscando algumas questões até chegar no ponto central que nós precisamos saber. Vês outros espíritos? E ele diz não. Não tomamos uma aparência senão quando somos evocados. De outro modo, nos vemos sem forma. Eu achei bastante interessante essa resposta, porque a gente imagina que os espíritos permaneçam sobre uma forma de perispírito constantemente. E ele vem dizer, pelo menos nessa sua condição de esclarecido, que ele toma uma forma, ou tomará uma forma, quando for necessário. Na vida espiritual, ele pode manter outra aparência. É uma questão a gente estudar no futuro. E aí ele pergunta sobre a maneira de ver os espíritos, se é pelos olhos. Ele diz não.
Não, nós temos uma forma, porém não temos sentidos. Nossa forma não é senão aparente. Penso que ele queira dizer que, ao retornar a uma dessas reuniões, ao comparecer a uma dessas reuniões, ele tomou uma forma especial, possivelmente da sua última encarnação, mas que não tem uma forma fixa. E que, quando ele vê, ele percebe outros espíritos, e não essa visão, claro, que nós temos limitada. Agora começa a parte que nós estamos interessados em saber. Quando bates, estás sobre a mesa, ou acima, ou na espessura da madeira? Lembremos-nos que, quando Kardec fala e as pessoas relatavam esses ruídos, essas arranhaduras, essas batidas, dava algumas vezes a impressão que a batida vinha de dentro da madeira, se é que se pode explicar. E aí pergunta Kardec aonde ele estava, se acima, mais elevado, ou se dentro da madeira. E ele responde: estou ao lado, não me coloco na madeira, basta que toque a mesa. Então, já dá a entender que uma simples aproximação do seu perispírito com a matéria, com a mesa, já é suficiente para provocar o ruído. E aí ele diz, Kardec pergunta: como produzes os ruídos que fazes ouvir? Creio que por uma espécie de concentração de nossa força. Eu comentei com vocês há algum tempo e acho que é bastante útil quando nós vemos um dos primeiros filmes da era do cinema em que se começou a falar sobre questões da espiritualidade, que é o filme Ghost, em que uma cena muito interessante, eu até posso colocar uma referência aqui para vocês, de que o espírito que está recém-desencarnado tentando se comunicar com a noiva dele, e ele encontra um outro espírito sofredor que consegue movimentar e causar uma certa confusão dentro do metrô. E aí ele quer saber como é que aquele espírito faz isso, como é que ele move ou movimenta objetos do mundo físico estando no mundo espiritual, porque ele pretende chamar a atenção da namorada. E aí, depois de uma breve discussão, este espírito desencarnado, que causa o terror lá no metrô, ele explica que, para conseguir movimentar os objetos, ele diz que depende do sentimento, é algo que vem de dentro. Então, quando ele vai fazer essa afirmação, creio que por uma espécie de concentração de nossa força, nós vamos lembrar desta informação de que o nosso pensamento, a nossa vontade, é uma fonte muito farta de elementos que podem transformar o nosso fluido ao nosso redor, nosso fluido dentro do nosso meio, e, é claro, produzir até mesmo sensações de cura, ou sensação de paz, sensação de desagradável, odores. Nós vamos encontrar mais algumas anotações também nesse sentido, e, é claro, como ele diz, movimentar objetos. Tá, mas aí Kardec pergunta: poderia nos explicar o modo pelo qual produzes os diferentes ruídos que imitas, as arranhaduras, por exemplo? E aí ele diz: eu não saberia precisar muito a natureza dos ruídos. É difícil explicar. Sei que se arranha, mas não sei explicar como produz esse ruído que chamais arranhadura. Então dá a impressão que ele deseja produzir um ruído, ele se aproxima da mesa, ele toca a mesa e esse ruído se produz. E que, aos nossos ouvidos, dos encarnados, soa como se fosse uma arranhadura. Kardec vai perguntar se ele poderia produzir este efeito por qualquer médium, se qualquer um poderia ser auxiliar. E ele responde que não. Há especialidades em todos os médiums. Nem todos podem agir do mesmo modo. Bom, se há uma necessidade de que haja um médium especial, é porque há uma combinação entre o fluido do médium e o fluido do espírito. Ele vai destacar que um médium, que ele chama de influências físicas,
que aqui Kardec denomina do jovem S, este médium, com essas questões dos fluidos que ele produz, ele permite a esse espírito agir de modo a produzir esses ruídos, produzir essas movimentações. Lembremos-nos de que nas outras histórias que nós vimos, daquela menina, mesmo a história da senhorita Clairon, em que tinha os ruídos, também deveria ter alguém, e nesses casos talvez eles, os personagens principais, é que forneciam esse elemento que, associado ao fluido do espírito, produziam estes ruídos. Então, se combinavam o fluido emitido pelo médium com o fluido do espírito, e aí se produziam os ruídos. Então, imaginemos uma residência onde se ouvem barulhos, onde se ouve sons, como era o caso lá da senhorita Clairon, necessariamente terá de haver por perto um médium, consciente ou não, que emita esses fluidos, que combinados aos fluidos do espírito comunicante, o chamado espírito batedor, conseguem produzir os ruídos, conseguem produzir os sons. Agora, a pergunta é interessante. Kardec lança a seguinte questão: quando uma mesa se eleva no ar, sem ponto de apoio, o que é que a sustenta? Porque aqui nós vamos entrar no princípio das chamadas mesas girantes, em que as mesas se levantavam, se suspendiam do ar, batiam, movimentavam suas pernas a dar respostas. Uma batida sim, duas não, ou batidas alfabéticas. E aí Kardec vai e faz a pergunta a ele, já que é um desses espíritos que se manifesta através dos ruídos, como é que se dá, ou quando a mesa se eleva, o que é que está sustentando esta mesa? E aí ele vai responder na próxima semana. Uma questão que é bastante importante a gente analisar ao estudar essas histórias é ir muito além da mera curiosidade e tentar entender o motivo dessas comunicações. Na próxima semana, Kardec fará uma pergunta para tentar entender por que é que esse espírito se dedica a esse tipo de manifestação, qual a utilidade dessas manifestações para nós encarnados. Deixe sua sugestão de tema, alguma questão que você tenha interesse que seja melhor esclarecida. Estamos aqui para aprender juntos. Que Jesus abençoe o seu lar, uma ótima semana e nos vemos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!